Amigos, nós já publicamos um vídeo sobre masturbação da criança especial, o outro foi sobre apetite sexual para toda a vida sem aditivos, e depois nós começamos uma série que foi a Sexualidade Humana Parte 1, onde nós falamos sobre a complexidade da sexualidade humana, que é o primeiro capítulo do nosso último livro, que é Sexo, a Escolha é Sua. Nós hoje vamos falar mais um pouco sobre esse primeiro capítulo e também adentrando um outro capítulo do mesmo livro, em que, apenas para tirar dúvidas e tentar responder uma dezena de perguntas sobre esse assunto que realmente é polêmico. Então, antes de nós explicarmos o que está em algumas dessas dúvidas, vamos verificar como isso ocorre cientificamente, ok? A dúvida sobre a definição sexual, orientação sexual e a opção, vamos ver como isso ocorre. Aí vocês têm a imagem do cérebro da mãe e definido o hipotálamo. Aqui está o hipotálamo. O que ocorre na hora da fecundação? Se o cromossomo XY for o cromossomo que chegou ao útero da mãe, então o Y do cromossomo XY contém uma coisa chamada fator determinante testicular. É esse SRY. Esse fator determinante testicular informa a mãe, chega ao hipotálamo da mãe informando: eu sou um menino. Pronto. Na hora que chega ao hipotálamo é o quê? Aqui está todo o hipotálamo e aqui está a hipófise, tá? Ao lado do hipotálamo. O hipotálamo, então, informa a hipófise que ela tem que gerar uma substância para que aquele feto que está ali seja um menino. Como é isso? Então vamos ver. Aqui está a figura da mãe, tá? E aqui nós temos a glândula pituitária, que é a própria hipófise, tá? Então, a glândula pituitária que está aqui, que é a própria hipófise, quando o hipotálamo, olha o hipotálamo aqui, ele recebe o fator determinante testicular, ele faz com que essa glândula pituitária gere um hormônio chamado hormônio luteinizante. Esse hormônio luteinizante, LH, ele vai estimular o ovário. Onde é que está o ovário? Aqui. Tá? Ele vai estimular o ovário a gerar testosterona. Então, na hora que o ovário está gerando testosterona, a testosterona é um dos elementos principais para transformar as gônadas desse feto em testículo, ao invés dessas gônadas se transformarem em ovário. Então, para quem quiser mais detalhes sobre isso, Anne Moore, neuropsicóloga da Universidade de Oxford, é quem está mais avançada nesses estudos sobre a estimulação do ovário para produzir testosterona e essa testosterona influenciando a transformação das gônadas do feto em testículo, ao invés do ovário, que seria o natural, seria o feto ser uma mulher. Então, a informação, voltando na glândula pituitária, vai fazer com que o hormônio luteinizante gerado vai chegar aos ovários e estimular a geração da testosterona, que é quem vai produzir, então, a transformação dessas gônadas em testículo em vez de ovário. Bom, vocês verificaram, então, nessa explicação científica, que nós não podemos interferir na atração sexual que nós sentimos. Mais tarde nós vamos falar em outro vídeo o que são as atrações, o que é a libido, a atração afetiva, a atração por admiração, a atração fraternal, mas nós estamos falando agora sobre a atração sexual. Pois bem, nós vimos que nas primeiras 4 semanas depois da fecundação, fica definido por meio de todo aquele processo mostrado
qual é a estrutura física do feto, se é um homem ou uma mulher. Então, é exatamente isso que a testosterona gerada vai fazer nas primeiras 4 semanas. Ela vai então provocar a geração de um feto masculino ou feminino, transformando as gônadas ou em ovário, para ser uma mulher, ou transformando as gônadas em testículo para ser um homem. Esse mesmo processo de geração de testosterona no útero vai também influenciar a formação do cérebro dessa criança. Ou seja, se é um homem, então a continuidade dessa testosterona, junto com uma série de outros processos, mas a testosterona é o principal, vai então masculinizar esse cérebro. Ou então vai feminilizar esse cérebro caso a quantidade de testosterona gerada seja ínfima, justamente para manter a evolução das gônadas em ovário e agora manter a feminilização do cérebro. Agora vejamos, nas primeiras 4 semanas foi definida a estrutura, nas segundas 4 semanas, ou seja, na 4ª, 8ª semana foi definido o cérebro, se é masculino ou feminino. Qualquer variação que haja aí, nós vamos ter o quê? Um menino com cérebro mais feminino e a menina com cérebro mais masculino. Isso significa a segunda parte da história. A primeira foi a definição estrutural, a segunda é a definição do cérebro. O cérebro vai definir o quê? A atração. Então, o cérebro feminino significa que todos os seus elementos sensores estarão sendo programados para sentir atração por características que predominantemente estarão no homem. O cérebro masculino vai fazer com que todos os elementos sensores estarão sendo programados para que a atração sexual dessa pessoa, quando chegar à adolescência, estejam predominantemente em pessoas do sexo feminino. Por isso que a maioria dos homens que têm o cérebro masculino sentem atração por pessoas do sexo feminino. E a maioria das mulheres que têm cérebro feminino sente atração predominantemente por pessoas do sexo masculino. Mas tudo isso pode variar muito. Então é bom que a gente saiba que isso significa orientação sexual. A primeira é a definição e a orientação. Isso significa atração. A atração sexual é definida então biologicamente. Ninguém pode alterar isso, não tem como alterar isso. Isso é uma coisa, um sentimento interno, emoção, sentimentos que a pessoa sente, porque é uma programação feita do 4ª semana à 8ª semana do jeito de gestação. 6 meses antes da criança, 7 meses, né? 7 meses antes da criança nascer. Então, o que significa isso? Que a atração sexual não é escolha nossa. A escolha nossa está na terceira parte da história. Então a primeira parte foi a definição, a segunda foi a orientação, que é a atração sexual, e a terceira é a opção sexual. Então opção sim, opção vai ser mais tarde, na adolescência. Que é o quê? O adolescente vai optar o que ele vai fazer com a atração que ele sente. Ele não vai definir a atração que ele sente, a atração já está definida, ele já nasceu assim. Agora, o que ele vai fazer com essa atração? Sim, que é a parte inteligente da história. Então ele vai optar o que ele faz com a atração e não definir a atração. E é bom que isso fique bem claro. Tá? A confusão que se faz na sociedade, e principalmente em meios homofóbicos ou meios religiosos radicais, é que é uma pouca vergonha o garoto ou adolescente sentir atração por um outro garoto, a garota, a adolescente sentir atração por outra garota. Não é pouca vergonha. Você pode até querer que seu filho não demonstre a atração que ele sente por alguém do mesmo sexo que ele. Mas essa é a parte inteligente que você vai ter que orientá-lo para isso, se você quiser isso. Mas sabendo que qualquer atitude a partir de agora relacionado à opção sexual, principalmente se essa opção for contrária à atração que essa pessoa sente,
ou seja, se a opção for contrária à orientação sexual que já está definida, nós teremos uma série de complicações psíquicas envolvidas. É fácil a gente entender que, obviamente, se o cérebro quer uma coisa, ou seja, se a personalidade intensa, digamos, o self, para quem estuda psicanálise, psicologia, etc., o self, que é o eu verdadeiro, quer uma coisa, e o ego, que é a personalidade que você demonstra, quer outra, se o self está muito diferente do ego, obviamente esse distanciamento entre o que você demonstra ser e o que você é, vai causar neurose, no mínimo, é óbvio. Então, essa parte é a parte mais complicada de todas. Por que é complicada? Porque a nossa sociedade não admite, pode falar o que quiser, mas a verdade é essa, a nossa sociedade não admite que o ser humano masculino sinta atração pelo mesmo sexo, que o ser humano feminino sinta atração pelo mesmo sexo. Então, com isso, se a pessoa, se esse adolescente tiver o cérebro coincidentemente da mesma sexualidade que o seu corpo, tudo bem. Mas se não tiver, muita água vai rolar, muito problema vai ocorrer, e essa hora é que a educação sexual se torna mais importante. É nessa hora que nós temos que estar, nós professores, preparados para saber de que forma nós devemos orientar esse adolescente, essa criança, esse adolescente, para que ele seja feliz. Nós temos que estar atentos a uma coisa importante que muitos pais se esquecem. Nós temos que respeitar a formação biológica de nosso filho para nós podermos orientá-lo de maneira que ele seja feliz. E isso tem uma série de coisas que nós temos que analisar. Nós não podemos fazer com que ele vá de encontro à sociedade, mas nós também não podemos fazer que ele vá de encontro a ele mesmo. Então, existe toda uma técnica, toda uma abordagem, toda uma estratégia para nós fazermos essa orientação. Ok, gente? Então, já sei que muitas perguntas não foram respondidas, eu estou com dezenas aqui que eu não pude sequer nem pensar em responder, mas eu não quero estender muito essa nossa conversa agora. Reflitam sobre o assunto, escrevam mais, façam mais perguntas sobre isso e vamos tentar agora abordar caso a caso. Um forte abraço a todos, espero então encontrá-los no nosso próximo vídeo, que será o 3, né, Sexualidade Humana, parte 3, estendendo mais um pouco esse nosso papo, essa nossa conversa. É sempre um grande prazer para mim. Um abraço.